Olá! Começando o ano aqui em mais uma iniciativa do Empodera Suas. Hoje, momento muito especial. Eu sei que você já teve acesso aí ao primeiro encontro que todo dia 7 vamos trabalhando a política de assistência social. Professora Cíntia à frente. E hoje eu vou estar aqui numa difícil missão, mas maravilhosa missão, de receber uma colega assistente social que eu tenho um carinho imenso e um respeito e uma admiração maior ainda para um bate-papo. O pessoal chama de podcast, né? O pessoal que é mais jovem, mas um bate-papo, uma conversa dentro desse universo do Empodera Sua. Se você ainda não conhece, nós aqui da Porta Social, tanto a professora Cíntia como eu, pensamos uma estratégia de fortalecer a política pública de assistência junto com você, trabalhador, trabalhadora, usuário, instituição que está vinculada a essa política, gestores e gestoras, para que a gente consiga pensar estratégias coletivas e conjuntas. E eu vou receber aqui hoje ninguém mais, ninguém menos que minha amiga Karim. Eu vou ler, Karim, teu mini currículo, e eu já mostrando aqui que a idade vence todos nós, botar meu óculos, ó, vou fazer formalmente, tá? Se der tempo, porque é muito grande, eu vou até cortar um pouquinho. Ana Karim do Nascimento Feitosa, graduada em Serviço Social, assistente social raiz. As assistentes sociais que estão assistindo sabem quando a gente fala isso, do que a gente está falando. Especialista em gestão social, foi secretária de assistência social lá do município de Palmácia. Tive o prazer de ir em Palmácia, ver a revolução que a Karine fez lá. Fui pessoalmente, mais de uma vez, e sei o quanto foi uma gestora de mão cheia lá em Palmácia, aqui no Ceará. Coordenou a gestão do CRAS lá em Paraipaba. Também tive o prazer de ir a uma conferência de assistência lá em Paraipaba, onde a Karine estava na condição de coordenadora do CRAS. Foi assistente social do CRAS Triângulo, lá no Marco. Essa eu faltei, não foi ao Marco ainda. Vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do SEAS, lá em 2020, 2022. Conselheira de novo aqui do Conselho Estadual de Assistência. Nessa daí, de novo, eu tive o prazer de estar contigo. Aprendi muito, um toque da Karine na mesa, eu sabia por onde é que eu tinha que caminhar. Técnica de gestão do SUAS, lá em Aratuba, aqui no Ceará. Assessora técnica da gestão do SUAS, lá em Apuiarés, a mulher andou o Ceará, aqui no Ceará. Assistente social da gestão do SUAS, no município de Monsenhor Tabosa. Eu vou pular município, já vou pular para o atual. Eu sei também que é conselheira do Conselho Nacional de Assistência Social e gerente de projetos na diretoria executiva do Fundo Nacional de Assistência Social, lá no MDS. A Karine tem uma história linda, tá no coração da brincadeira, no banco da assistência, no Fundo Nacional de Assistência, dirigindo projeto. Karine, bem-vinda, viu? Uma alegria muito grande receber você aqui. Você sabe da admiração que nós temos por você. E dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite, porque no YouTube não tem horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui, né? A oportunidade nos permitiu ser esse primeiro momento já com vocês. Projeto interessantíssimo. O SUAS sempre precisa dessas iniciativas que agregam, né? Para quem está lá na ponta, para quem está lá em cima, e a gente está aqui podendo participar é de suma importância, né? E gratidão por esse convite, essa confiança para estar fazendo parte desse momento com vocês. Primeiro, vou dizer uma coisa. A pessoa de férias, no paraíso que é o Ceará, e eu fiz a mulher romper a agenda com criança, meu Deus. A mãe Karine deve estar aí e com o coração na mão, fazendo ela cortar um tempinho. Muito obrigado, Karine. Só faz isso quem tem compromisso com suas, para além da profissão. Eu agradeço demais. A gente tira o biquíni e põe uma roupinha para poder vir. Mas falar da assistência social, falar do financiamento dessa política, para mim, também é... Como é que eu posso dizer? É festa. Né? Então, a gente não é só trabalho, a gente faz porque gosta. E eu não poderia deixar de participar, tendo essa oportunidade única de estar fazendo parte desse projeto com vocês nesse momento. No 01, viu? Olha aí, abrindo as porteiras. Então, vamos falar aqui do que interessa, né, Eri? Estou muito feliz mesmo. Primeiro, tu dizer que é mais uma conversa para todo mundo que está aqui. Eu sei da capacidade didática da Karine de ser professora, mas não vou explorar nem essa nuance. Eu quero muito mais, é uma conversa que eu sei que é muito importante, Karine, para o gestor,
pro técnico, pro conselheiro da assistência, que tá começando o ano, nós estamos aqui em janeiro, na primeira semana do útil do ano, e sabe que quando você chega na gestão, depois do recesso, o mundo tá rodando do mesmo jeito, as 24 horas são a mesma, com 1000 demandas da população e as demandas também técnicas que devem ser cumpridas. Eu fico dizendo assim, cada vez que alguém me encaminha um post do Instagram do Fundo Nacional, eu digo assim, a pessoa encaminha assim, coça na cabeça, pensando, meu Deus, começou o ano, eu tenho aí 1000 tarefas, vamos devagarinho. Porque, para mim, é de grande força alguém que, lendo seu mini currículo aqui para a colega, fica vendo, você já teve lá no CRAS, já teve lá na gestão da assistência, já teve como técnico de gestão, já teve como secretária, como conselheira do estado, como conselheira do município. Eu fico pensando, muitas vezes um colega que está lá no CRAS, sei lá, qual foi a menor cidade que tu já atuou aqui no Ceará? Porte 1? Pequeno Porte 1. Ela fica pensando, pô, eu nunca vou conseguir dar uma contribuição efetiva para assistência, estando aqui no meu CRAS, e ver alguém que já esteve lá na ponta, no sertão do Ceará, tá numa diretoria de projeto lá no fundo, a pessoa diz, poxa, não é só aquele academicista que é muito importante, mas não é só aquele que tá lá em Brasília, porque a gente acha que Brasília é algo assim, muito, muito longínquo, e eu que já fui de carro a Brasília, posso dizer que é longínquo mesmo. É longínquo mesmo, mas parece que o conhecimento de quem tá na execução da política não tem a validade do conhecimento daquele que tá pensando. E eu acredito que não existe essa divisão, as coisas são complementares. Até porque eu fico pensando isso da condição, eu e a Cíntia, por exemplo, Cíntia Fonseca, eu já tive uma condição de usuária da política. Recebi um saquinho de leite tipo C, quando essa política nem estruturada era protoforma, lá da ação social, ia pra fila do leite com a mamãe. Olha só, segurança alimentar, que era, na época era ação social, né? Tudo, protoforma. A Cíntia também já teve na condição de estar como estagiária, trabalhando e contribuindo na condição de pesquisadora, ou na condição de advogada, que trabalha advocatícia, que faz com gestão de assistência. E digo, e tu, que já teve aí, nesses 1000 meios, olha só, quanto município eu falei aqui, do Apuiarés, Marco, um longe do outro, viu? Para que eu pegue o mapa do Ceará, Palmácia, aqui em Fortaleza, tenho certeza também que já teve atuação em outras políticas, estágio, exatamente. Fico pensando, quando você estava assim, lá no município mais longínquo de todos esses, que eu não vou saber nem dizer qual era, pensava que ia poder estar contribuindo na condição de quem pensa a política, uma coisa é executá-la. E quando a gente executa, a gente reclama. A gente fica, pô, isso aqui não tá certo. Muitas vezes eu escuto a frase das colegas, me diga se é verdade. Você diz assim, quem pensou isso aqui nunca pisou num CRAS. A pessoa diz isso. Não é? Mas não tem quem diga. Quem pensou isso aqui não sabe a realidade nossa no dia a dia. Nesse momento, nessa condição, já pensava assim, não, mas um dia eu vou estar lá pensando na política. Ele, na verdade, não. Não, eu nunca ousei, né, digamos assim, pensar. Não porque não achasse que tivesse capacidade técnica, mas porque o contexto do trabalho, né, como você colocou aí, da gente estar ali na ponta, na execução, mesmo participando de outros espaços dos quais eu fazia parte, isso nunca era algo que eu almejava, né? Sempre cheguei na gestão, tanto que quando eu recebi o convite para assumir essa função lá, um colega meu, que era servidor à época do município de Marco, também onde sou servidora, ele disse assim, mas você sempre teve cara de gestão, né? Se permita ir. E aí eu fui, né? E aí você também trouxe essa questão, quem veio isso aqui nunca teve na ponta. Ano passado a gente tem um projeto do Fundo Nacional, que é o FNS pelo Brasil, e nós estávamos em determinado estado, e aí surgiu de fato essa fala, né? Inclusive de uma gestora que estava lá participando conosco, que disse assim, olha, mas o que vocês estão nos pedindo é inexequível na ponta, isso não existe. Aí eu disse, nunca vocês passaram por lá. E aí ficou aí tu pegou uma parte da equipe calada, eu
levantei a mão e disse, gente, vocês me dão licença? Eu disse, não, eu tive. Eu estive no CRAS, eu estive no CREAS, eu estive na gestão, eu estive gestora e hoje estou aqui no fundo e a gente está fazendo isso porque a gente sabe que é possível. E assim, isso não é só a Karine que teve essa trajetória. O Arimatea, que hoje é o nosso diretor, ele também foi gestor. Ele foi assessor, né, aqui no estado. Então, a gente tem muito essa vivência do que é execução na ponta. Então, por mais que, por vezes, as pessoas, né, do que a gente traz dos posts que você recebe do Fundo Nacional. Maravilhosos. Assim, isso aqui às vezes não é possível. É possível sim, porque a gente está tentando melhorar, porque já estivemos aqui na ponta, né? E nada nos impede de voltar. E a gente, se precisar voltar, a gente quer estar com a melhor qualidade possível dentro dessa política do que tange ao financiamento, né? Eu digo isso, compete, né? Eu digo isso porque inspira, viu, Karine? Às vezes a colega que tá lá diz assim, rapaz, eu tô aqui no CRAS hoje. Pode, eu posso, né? Eu tô aqui no CRAS hoje, amanhã eu tô na gestão depois de amanhã eu tô planejando a política pro Brasil inteiro. Partiu Brasília. Partiu Brasília. Isso é muito importante. E eu fico pensando, começa o ano começa pra todo mundo, pra vocês também, no fundo. Começa. A estrutura de vocês. Quando a gente fala fundo, todo mundo tem a impressão de que é todo mundo contador e economista. Não. Vai, assistente social. Assistente social, presente. Na verdade, assim, assistente social em funções lá, tem eu, né? Sim. Tem Jamile, que é a nossa coordenadora de atendimento técnico. Só conheço nós duas. Contadores, nós só temos lá Bruna e o Guilherme, que são do setor, né, de orçamento. Aí tem administrador, advogado, tem de tudo. Administrador, advogado, o restante tem de tudo. Entendeu? Representa a diversidade do SUS. 17 tá lá dentro. Tá lá dentro. Isso é muito importante porque o pessoal fica cristalizando na cabeça como se fosse divergente. Quem pensa, o dinheiro é o contador. Na realidade dos municípios, o contador vai estar na prefeitura com contabilidade de todas as secretarias. E quem tem mais dinheiro, tem mais celeridade, tem mais responsabilidade, porque uma coisa é você fazer uma licitação de 9 milhões, outra coisa é fazer uma licitação de 9 mil, né? Acaba que tem uma dedicação maior desse corpo técnico, não porque as pessoas sejam antiéticas, não, pela própria natureza da demanda. Acaba tendo mais privilégio para as políticas públicas que acabam licitando valores mais fortes. E fica pensando assim, que a voz dos técnicos que não são contadores, economistas, não são ouvidas. Às vezes a colega assistente social, que é gestora, ela tem o conhecimento do qual é a particularidade do financiamento do SUAS, que exige um olhar diferenciado da particularidade do financiamento da saúde, do financiamento da educação, do Fundeb. É diferente. E às vezes essa voz é difícil de ser ouvida. Isso é comum? Muito comum. Lá no fundo, não, porque a dinâmica é outra. É outra. Né? A gente Vocês acabam sendo orientador para todos nós, né? Acaba. Sim, né, mas eu digo o que vocês recebem de perguntas. Sim, quando a gente tem um olhar de estados e municípios, há essa dificuldade, né? Aqui no Ceará não, porque nós temos Paulo Pimenta, que é o dito contador, não podemos deixar de citar. Acaba conversando com todo mundo. E ele tem esse conhecimento da política. Só para o pessoal entender, né? É da Secretaria de Proteção Social do Estado, que dá orientação para os municípios. Mas eu digo no município em si, muitas vezes não existe essa realidade. Aí tem essa quebra, né? Porque mesmo tendo uma pessoa de referência aqui no estado, né? Que seria o professor Paulo Pimenta, há uma divergência quando chega para as contabilidades municipais. E aqui não é só no estado do Ceará, né? É âmbito nacional também. Por quê? Porque, como você bem falou, as políticas, elas divergem desses regramentos. Né? As regras, as normativas da política de assistência são muito específicas para a política de assistência social. Sim. E aí, quem faz uma licitação para educação quer fazer da mesma lógica para assistência social. E aí não dá. Né? Não dá por conta dos nossos repasses, que são diferentes. Não dá porque a gente tem a obrigatoriedade de reprogramação de saldo, que a gente pode estar falando disso um pouco mais à frente. Isso aí todo mundo querendo saber. Não dá porque os nossos planejamentos não fogem, obviamente, às regras
né, do orçamento público, que tem que ter o plano, né, tem que ter o próprio quadro de despesa, isso tudo, a lei orçamentária, isso tudo tem que estar caminhando junto com o planejamento que acontece lá dentro do CRAS, que acontece dentro da assistência e que tem que ser validado e deliberado dentro do conselho. É diferente, né? A gente tem todo um regramento, uma forma de operacionalizar essa política que é diferente das demais. Então, as pessoas às vezes nos dizem assim, pelo nome SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, e SUS é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Os nossos financiamentos são diversos e a nossa operacionalização também é. E nessa operacionalização, começou o ano. Pergunta de 1 milhão. Começa por onde? E agora, José? Eu começo por onde? Eu cheguei, digamos que eu não era gestora em novembro. Eu não era. Certo. Eu ganhei esse cargo Na minha vida, em dezembro. E eu cheguei na secretaria, me apresentei. Lá vem o Jojo aqui que tá nos gravando, fazendo aquele réus subindo as escadas da secretaria, entrando, cumprimentando todo mundo. Sentei. Começa por onde? Vou fazer a pergunta de 1 milhão, né? Eu digo isso porque ontem mesmo eu estava reunida com uma colega e eu tive que fazer, a gente faz esse tipo de trabalho jurídico aqui no Ceará e aí teve que fazer o passo a passo. Mas solidariza aí com todo mundo. Pronto, vamos lá. Cheguei na secretaria do dia 2 de janeiro, sexta-feira. Sexta-feira. Vamos começar o ano. Começou dia 5, cara. Começou dia 5. Começou agora, dia 5, pelo feriado festicado. Oi. O que é que a gente faz, né? Para além de cumprimentar a sua nova equipe, você vai lá e começa a pedir seus saldos em conta. Por quê, Karine? Por quê? Você precisa fazer reprogramação de saldo. Se o seu ano financeiro foi encerrado, né, no dia 31 de dezembro, você precisa reprogramar os saldos em conta nessa data para que você comece a executá-los. E aí não é só você reprogramar dizendo assim, eu tenho 100 mil e eu já vou poder gastar 100 mil. Eu tenho 100 mil, mas eu vou gastar esses 100 mil com o quê? Esses 100 mil, com o que você pensou que você vai gastar, você tem que deixar isso deliberado no seu CMAS. Então, não adianta só eu chegar no dia 5, pegar o saldo em conta e dizer que eu reprogramei e vou fazer uma execução financeira. Eu tenho que pegar o saldo em conta, fazer inicialmente o meu planejamento, reunir o conselho, passar pelo conselho, aí sim eu começo a execução financeira. Karine, eu vou fazer uma maldade. Porque eu vou fingir que não sei, certo? Pra eu poder fazer o bate-bola contigo. Então, não me leva mal. Tá bom. Porque a gente passou mais de 1 hora conversando aqui, sem a câmera ligada. Eu me prejudiquei nesse processo. Então, mas eu vou fingir que não sei, até pra que todo mundo tenha mais possibilidade de escuta. Mas, vamos lá. Digamos que eu cheguei... Primeira coisa que eu tenho que ver é o saldo em conta. Pra você também ter uma noção, você consegue ver isso, tá tão maravilhoso hoje com sistemas estabelecidos, você consegue ver isso na Condição de Cidadão, você entra ali, o sistema, nas suas web, pega a parcela, paga o relatório, você vê cada um dos blocos que tem recurso, são separados por blocos, a Karine vai explicar melhor, mas para poder deixar isso desenhado, e digamos que eu tenha lá, vamos inventar valor, eu tenha lá 10 mil reais, tô botando um dinheiro fácil, 10 mil reais. E eu digo, não, mas eu tenho uma coisa urgente aqui, o meu planejamento para esse dinheiro é fazer tais situações, e já tenho o primeiro dia 10 de janeiro. Então eu já vou tacar o pau e começar a gastar dia 10 de janeiro. Eu vou estar errada nessa condição. Se você não tiver feito a reprogramação e passado pelo conselho, você não pode fazer a execução. Olha só, é essencial, viu? Pra quem tá assistindo aí. Porque a regra que era da 113, que mudou pra 1043, atualizada agora em dezembro de 2024. Dezembro de 2024, faz tempo já. Ela já traz isso, né? Que o gestor tem até 60 dias. Sim. Encerrado o exercício financeiro. Cuidado, porque tem estado que tem regra estadual que diminui esse prazo. Isso. Ó, cuidado. Mas eu tô falando aqui dos recursos federais. Dos repassos federais. Os estaduais você tem que ver o regramento deles. Mas os federais, a regra é 60 dias após o seu término do exercício financeiro, que normalmente se encerram, né, no 31. No 31 de dezembro. E aí, o que é que o gestor tem que atentar para isso? Como você bem falou, os nossos recursos eles são repassados por bloco. Existem municípios que recebem os blocos da proteção social básica, sim, né, e os da proteção social especial, e aí você tem que ver lá. E agora a gente tem uma modificação também ocorrida quase no final do ano,
né? Que é a modificação do programa Criança Feliz, que passou a ser o serviço, né, de atendimento às crianças e às grávidas em domicílio, e ele está no processo de transição. Então, esse saldo também precisa ser feita a sua reprogramação. Já com a nova nomenclatura. Com a nova nomenclatura e observado as regras, porque eles estão fora do bloco, porque nós estamos no período de transição deles. E muito município ainda tem o recurso em conta com o nome lá, Criança Feliz. Quando vai reprogramar, mete o Criança Feliz. Só que o programa não já mudou, agora é um serviço. Resolução toda voltada para isso. Isso são pontos de atenção que precisam ser vistos. Né? O gestor que está lá fazendo essa primeira semana de organização, ele precisa se atentar a essas modificações que ocorreram aqui nos nossos últimos dias. Outra preocupação grande do pessoal é aquele restos em conta. Que aparece também, eu tenho resto. Foi juros que estavam na conta. Isso também tem que constar na reprogramação. Tem que constar tudo. Por exemplo, quando você faz o seu quadro de reprogramação, você tem que ter, né, o saldo em conta, você tem que considerar o restos a pagar, porque faz parte também do exercício financeiro. Eu estou com 2 notas fiscais aqui para pagar, que foram lançadas no sistema em dezembro, mas não foi liquidada. Então, esse valor ele tem que ser pensado. Então, se eu tenho 10 mil e tenho uma nota a pagar aqui de 3.500, eu tenho que fazer a subtração. E a minha reprogramação final vai ser apenas de 6.500. Então, meu saldo é esse. Não é de 10 mil. Porque já está empenhada a nota. Porque tem nota de empenho. Nota empenhada. Mesmo que não esteja liquidada, viu? Essa é importante. Tem que fazer esse cálculo, porque às vezes o gestor não se atenta a isso, ou passa, ou chegou ali e ainda não entendeu o processo, e ele fica com débito. Mas porque aquela programação não foi feita. E o que é que a gente pede? Que para que quem está iniciando um ano, mesmo o gestor antigo, que já conhece os processos, não deixe de rever, né, o seu plano de assistência. Ano passado foi ano de elaboração do plano plurianual. Então... Segura que é agora. Nós estávamos falando de reprogramação. Outro gargalo grande é o que o pessoal faz o quê? O fundo tem uma assessoria, como a Carinha, que é uma das que estão lá assessorando a todos nós. Maravilhosa. Se você entrar agora no site do Fundo Nacional, pegar e botar lá na barrinha de pesquisa, reprogramação. Eu fiz esse teste. Reprogramação. Vai ter lá, explicando, e ainda vai ter um modelo editável, que eu, inclusive, quando eu vi o nome do município que aparece lá no modelo, eu digo, foi a Carine ou foi o Arimatea, que cedeu esse modelo, não é? Eu digo, na hora, eu digo, olha, foi um cearense dentro do mundo que fizeram isso aí. Eu digo, ou foi um ou foi outro. Quando tem um modelo, o pessoal geralmente faz o quê? Pega um modelo, ou pega esses modelos, infelizmente, você sabe que existe isso, vendidos na internet, que são piores ainda. Me perdoe, ela não fala, mas eu sim, que aí tome cuidado. Nem tudo que tá na internet é tecnicamente viável e eticamente possível. Né? Pegar um modelo do Fundo Nacional de Assistência Social é essencial. Pô, que bom que eles estão fazendo isso. Porque aí você tem um horizonte do que vai fazer. Não é só copiar e colar, mas tem um horizonte. Agora você pega 10 modelos prontos para assistência social. 20 modelos prontos. Passou colocado lá. É sua vida. É inocência sua, é inocência. Agora, vamos lá. Eu peguei aquilo ali. O pessoal vai tentar fazer, ali batendo cabeça. Vou colocar aqui. E não se atenta, muitas vezes, que aquilo que eu estou reprogramando, eu tenho que estar alinhado com o plano de educação permanente. Com o plano municipal de assistência. Com o plano plurianual que fizeram ano passado. Com o plano plurianual, que também tem uma outra grande dificuldade, que geralmente isso é feito por assessorias, que não estão vinculadas organicamente com o município, com o plano plurianual, com a lei orgânica municipal, com a lei diretriz orçamentária do próprio município. Mas o município, o Tesouro Direto, não tem nenhum real para assistência. Aí ele previu, ele pode não executar. E aí, Eri, eu vou puxar aqui pro meu... Agora eu quero ver. Agora a brasa vem pra minha sardinha. Pois vai. Deixa eu te falar. Vai. Dentro da configuração, né, do fundo, para que ele tenha a viabilidade de receber, eu achei o 30 da louça está posto, né? Fundo em funcionamento, não é só o número do CNPJ, ele precisa funcionar, tem que ter a adequação
dessa lei, nesse valor, né, dos recursos próprios lá, né? E o plano de assistência, né, o CPF, Sim. não é? E o conselho funcionando. Então, assim, dentro do fundo, o fundo tem que estar em funcionamento e tem que existir essa previsão orçamentária de recurso próprio. Que a gente sabe que a maioria dos municípios faz, inclusive, por conta de pagamento de folha, que é Tesouro direto. Tesouro direto. O conselho tem que funcionar. E o conselho tem que funcionar não é só porque, para ter um conselho instituído, ele tem que deliberar sobre essa política pública. Você é conselheiro, eu sou conselheira, a gente sabe disso. Então, assim, quando a gente fala, vamos fazer uma reprogramação, o conselho tem que fazer parte disso. Não do planejamento inicial, mas de saber se ali dentro do que foi planejado pelo gestor vai estar de acordo com o que está no plano que ele já aprovou, no orçamento que ele já aprovou, na LOA que já passou por lá. Né? Então, assim, isso é muito importante. Não é solto. No conselho, como a gente chama, comumente conselho de Kombi. Eu preciso fazer uma aprovação, passar como na casa de todo mundo, pegou a assinatura e validou. Ó, só fala isso quem já teve na ponta. Só fala isso quem já teve nos sertões adentro desse país. Além mais. Sabe bem? Ó, você já ouviu essa expressão? Conselho Kombi? Ô, minha amiga. Infelizmente. Então, assim, o controle social, né, diante desse processo de reprogramação, de planejamento, ele é de suma importância. E aí a gente precisa ter isso com muita clareza. Porque não adianta eu, gestora, começar dia 5, planejei o que eu quero fazer com o meu dinheiro e já começa a executar como você Sem nem olhar o que estava lá, sem ver o que é que o conselho já tinha deliberado, né? E sem passar pelo conselho ser aquilo mesmo que a política de assistência está precisando para aquele determinado município. Né? Eu fico pensando, Karine, assim, a gente foi conselheira junto, né? Uma escola ter a Karine como referência no conselho, meu ingresso no Conselho Estadual de Assistência. Eu fico pensando assim que às vezes, tanto o conselheiro como os gestores, não é o caso da gente que estava no Conselho Estadual, que é todo mundo de grande expertise, mas eu digo na realidade local, onde as coisas acontecem, que é no município. Não tem a noção do poder e da força jurídica das decisões de um Conselho Municipal de Assistência. E te digo mais, não tem inclusive da responsabilidade de assinar documentos. De assinar um documento validando a ação de um gestor ou de uma gestora. Né? Porque aí você sabe disso tão bem quanto eu, como eu acho que alguns colegas também que nos assistem sabem, o primeiro a ser chamado para prestar conta é o conselho. Não é? Para saber se ele tem ciência daqueles movimentos. E aí, a posterior, obviamente, em paralelo, o gestor vai estar respondendo as suas questões. Mas as primeiras dúvidas chama-se o conselho. E eu digo assim, depois que o TCU lançou o acórdão sobre de quem é o papel fiscalizador dentro da política de assistência, e deixou muito claro que é o conselho, que é o conselho municipal, que é o grande órgão fiscalizador, isso quer dizer que se o órgão fiscalizador falha na fiscalização, ele é corresponsável pelo que ele assina. Tu imagina aí, Eri, vamos falar aqui, né, dentro desse processo de financiamento e controle social, para a gente ter uma dimensão do quão importante é esse papel. Por exemplo, se nós vamos liberar, eu consegui aqui, sou gestora, eu consegui com determinado deputado ou senador, uma emenda parlamentar para uma entidade, né? Eu sou gestora dessa entidade. Só para todo mundo entender aqui o que nós estamos falando. Vai ter de estudante? É YouTube! Ó, só para todo mundo entender. Fundo, vai ter o fundo municipal, que vai receber recurso do fundo nacional, do fundo estadual, e também pode receber recurso de emenda parlamentar. Eu sou deputada federal, lá em Brasília, e tenho muitos votos. Vamos pegar uma cidade qualquer. Vamos botar a capital, Fortaleza. Pronto, Fortaleza. E eu resolvo que eu vou colocar aqui dentro com quantidade de dinheiro que tenho, vou botar um dinheiro pouco, a gente é... 50 mil, que é o mínimo. Pronto, vou botar 50 mil para a política pública de assistência de Fortaleza. Aí vai ter dizendo se é para custeio, se é investimento, se é para entidade ou se é para o próprio fundo. Perfeito. Ó, para todo mundo entender. Entendeu? Vai lá e ele resolveu escolher uma OSC. Vou para a OSC, né? Vou encaminhar para a OSC. Ela cai no fundo aqui de Fortaleza. Exato. E Fortaleza direciona
para que cumpra os objetivos da emenda. É muito bom dizer isso, porque não é para a OSC, é para que cumpra os objetivos da emenda. Vamos lá, a emenda que a OSC pediu foi para pessoa em situação de rua. Pronto, tô deixando prestando serviço para pessoa em situação de rua. Tô deixando mais específico para o pessoal entender. Vai. E aí, o que acontece? Essa OSC, ela tem que ter esse serviço vincular, cadastrado dentro do CMAS de Fortaleza, já que nós estamos colocando Fortaleza. Vamos lá, a OSC se cadastrou lá no CMAS e ela disse que trabalhava com criança e adolescente. Pronto. Aí a emenda veio para adultos em situação de rua. Não vai poder. Já temos aí, não é? Não vai poder, porque o serviço não está lá cadastrado. E aí, o que acontece? Esse serviço é cadastrado, quem é que vai me dizer se ele existe ou não? O conselho. O conselho vai ter que ter ido lá para fazer a visita, porque o processo desse cadastramento, eu vou lá, faço a minha inscrição no conselho, o conselho faz a visita, valida que o serviço de fato para criança e adolescente funciona, e aí o gestor coloca essa OSC lá no nosso CNEAS, que é o Cadastro Nacional de Entidade e Assistência Social. Sim. Entendeu? Então, quando o deputado mandar o recurso para cá, o CNEAS vai dizer qual é o serviço que é cadastrado. Então, quando for para fazer o repasse lá dentro do Estruturas Suas, né? Que tiver... Já vamos falar de outra coisa, Estruturas Suas. É porque tudo é vinculado às emendas, muito amplo. E aí a gente pega, botar lá qual é o serviço que está cadastrado, criança e adolescente. Então, esse recurso que tem a finalidade para a pessoa em situação de rua não pode vir para essa OSC. Entendeu? Então, assim, isso tudo tem que ser observado. A não ser que fosse criança, adolescente, em situação de rua. Em situação de rua. Senão ele vai ter que adequar o projeto. Adequar o projeto. Ó, observe, tudo ligado. Aí, digamos que a gente recebeu e não visualizou isso e fez o repasse para a OSC. Na verdade, nem faz. Porque o Fundo Nacional não repassa. Entendo. Isso é bloqueado lá em cima. Mas digamos que não fosse essa da pessoa em situação de rua. Vamos dar outro exemplo. Ela justificou que era para criança e adolescente em situação de rua. Conseguiria? Certo. Conseguiria. Conseguiria porque aí ela está dentro do objetivo inicial. Chegou na execução, ela fez um destino diverso. De novo, a gente vai ter aí o conselho atuando. Porque quem vai fazer essa prestação de conta, a prestação de conta não é feita das emendas, não é feita direto para o Fundo Nacional, como é feita do gestor público. Ela é feita para o Conselho Municipal, para a gestão municipal. É aí que eu queria chegar. E aí o Conselho nos diz que aquele recurso foi gasto com a finalidade. Porque a grande diferença do dinheiro de emenda para o dinheiro fundo a fundo. É a grande... Olha, fique atento. É a grande diferença aí que eu queria chegar. Ela já sabia, gente. É a grande diferença que eu queria chegar. A gente já passou por isso, desde o conselho, juntas. Já passamos por isso. Já passamos por isso. É a grande diferença. Porque a pessoa responsável por fazer essa análise inicial, cumprimento de finalidade, cumprimento de objetivo, cumprimento de metas, porque também pode no projeto ter mentido tudo, né? Pode ser, ou ter se equivocado em tudo, ou às vezes muda o gestor, quem fez o projeto não é quem, a pessoa, sei lá, faleceu, não é quem vai estar executando. Acontece, não estou dizendo que foi má fé. Pode ter acontecido tudo, mas quem vai olhar a finalidade, objetivo, meta, não vai ser dentro do Agiliza Suas. Do estrutura. Não vai ser. Do Agiliza. Agiliza mesmo, da prestação de conta. Da prestação de conta. Não vai ser no Agiliza. Que vai dar um cenário que você vai batendo e o próprio sistema, para poder também criar aqui as chaves, né? O Agiliza Suas, a Karine vai já falar dele, mas não vai ser no Agiliza. Não. Vai ser lá no estrutura, vai puxar isso, vai vir para a mão de um conselheiro para fazer a análise. É muito mais denso e muito mais responsabilidade. Muito mais responsabilidade. E fica na mão dos conselheiros municipal de assistência, porque o TCU já tem fé pública, né? Que tem fé pública, já se colocou. Voltando para nós, né? Beleza. Entendemos então quando o assunto é emenda, deixa tudo mais complexo. Essas emendas reprograma também? Reprograma. Tudo reprograma, então. Para todo mundo entender. 1044 fala dessa reprogramação, até uma novidade que a gente trouxe, né? Porque tinha alguns prazos que a 580 ela vedava, né? O repasse tinha 2 anos, estou falando
de forma bem aleatória. E aí, se você não fez, não executou do que estava previsto, aquele recurso voltava para o Tesouro Nacional, porque não volta para o fundo, volta para o Tesouro, né? E aí a gente fez essa modificação, e a partir da 1044 também, né, de dezembro de 2024, com alguma alteração já em 2025, ela permite que isso seja reprogramado, e aí dependendo do qual for, né, a GND, se a natureza é para custeio ou se a natureza é para capital, né, para investimento, você tem os trâmites para fazer, para poder usar na gestão, se tiver para poder fazer essa reprogramação. Parecido ali com o que houve com o recurso de Covid. Exato. Né? É. Se alguém aqui está assistindo e lembra, quando os recursos de Covid ficaram parados, teve que fazer uma reprogramação sui generis. Isso. Né? Porque... Só que o recurso do Covid, em maioria, entrou direto dentro da lógica do bloco. Sim. E as emendas, elas ficam dentro da lógica do bloco também. E aí você operacionaliza, você não pode mudar a natureza, né? Se ela foi para a GND3, você vai ter que executar com custeio. Se ela foi, né, de grupo na 4, despesa na 4, você tem que executar dentro da 4. Voltando para nós. Ainda na reprogramação. Menina, tá querendo saber se você vê, tá testando. Olha, o Empodera Suas, a brincadeira, quando a gente recebe uma pessoa, é a gente explorar mesmo. Olha, voltando, é mais pro pessoal, o pessoal entender assim, o cenário. Eu cheguei, vou reprogramar, já entendemos que não pode ser da sua cabeça. Vou reprogramar aqui, penso, vou mudar tudo, vou fazer como nunca antes visto nesse município. Eu tenho que ter os limites. O Plano Municipal de Assistência é um limitador. Um exemplo, eu pensei 10 estratégias-chave dentro do Plano Municipal de Assistência. E agora que eu entrei, lembrando ainda que nosso pensamento, nós somos uma nova gestora, que dia 5 começando. E eu digo, não, esse plano municipal aqui não tem nada a ver. Isso não é o que a gente sonha para esse município. Não gosto, não acho certo. Vamos fazer diferente aqui desse plano. Qual é a melhor estratégia? Se eu considero isso, minha equipe técnica considera isso, qual é a melhor estratégia? Eu mudo o plano? Não, a gente pode. O plano, obviamente, ele é revisto. Perfeito. Né, anualmente. Sim. E aí, esse plano, o que ele é? Ele é um recorte do teu plano plurianual. Eu pensei em ações para 4 anos e eu divido esses 4 anos, né, anualmente. Todo começo de ano eu vou lá no meu plano, ele está valendo para cá? Mudou alguma coisa? Se nós não tivéssemos, né, nesse período do ano anterior ter sido um ano de plurianual, digamos assim, se fosse um segundo ano de gestão, certo. E aí tivesse ocorrido a mudança que aconteceu no programa Criança Feliz, lá não estava previsto Criança Feliz, eu teria que fazer essa alteração. Perfeito. Né? Eu estou dando isso como exemplo. Sorte dos gestores, que nós estávamos no primeiro ano de gestão municipal, estamos iniciando, né, o segundo ano já com essas mudanças no tempo de produção do plano plurianual. Então, isso já deve estar previsto. Mas mesmo assim, se essa mudança aconteceu, tu acabou de chegar a assumir essa gestão e acha que não é adequado, você senta, faz as adequações do teu plano, chama o conselho, valida novamente, não esquece do conselho, gente. Validou no conselho, aí você começa a fazer a reprogramação e execução. Chegamos onde eu queria. Então eu sempre, só para vocês entenderem, para finalizar. Se eu quero mudar quadro de metas, objetivos, serviços que a gente vai estar em execução no município com prioridade ou não, eu mudo o plano, só depois eu faço a reprogramação. Se já foi visto no começo do ano. Se já foi visto no começo do ano. Tô aqui no mês de julho, já passou a reprogramação, mas eu vou precisar fazer uma readequação. Você vai lá, readequa o plano e passa pelo conselho. E passa também essa sua nova execução financeira. Até porque a gente sabe que na vida real pode acontecer mil coisas. Desde um desastre ambiental, que muda tudo dentro do cenário de contingência para assistência. Como a inclusão de um novo programa, de um novo projeto. Novo projeto, Um recebimento de uma emenda. Tudo. Que às vezes uma emenda muda a realidade do município. A gente sabe que o recurso é escasso. Então, às vezes, uma emenda de um valor mais arrojado muda a realidade do município. Vamos planejar sobre isso, né? Vamos planejar sobre isso. Muda a realidade do município, né? Às vezes o que você ia fazer aqui não. A emenda vai comportar isso tudo aqui, então eu tenho que mudar. Karine, me diz outra coisa, já que a gente reprogramamos. Estamos com dinheiro apto a ser utilizado. E aí? Próximo passo. Ver cada uma das metas. Eu fico preocupada sempre porque eu vejo... Eu estava fazendo, para vir falar contigo, eu fiz um exercício aleatório. Fui pegando assim municípios aleatórios, para me ver o índice de gestão.
nesses municípios. E eu fiquei assim, até com o coração na mão. Tipo, Jesus, eu achava que nós estávamos bem melhores. E eu tô falando aqui, olha no seu município. Se você for lá no FNAS, pegar de novo o site pra divulgar, que o Arimaté, a Karine tem feito... O blog do FNAS tem tudo. Tem feito um trabalho tão lindo, mas eu também vou colocar aqui embaixo na descrição do YouTube todos os links aí do que nós estamos falando aqui, dessas portarias que a gente conversou. Essa de 2024 é muito importante. Vou colocar aqui embaixo no grupo do WhatsApp também, no Empodera Suas, e vou pedir para colocar. Mas eu fico pensando... Se você clicar lá e for olhar o índice de gestão dos municípios, que tem que atender algum tipo de demandas, você vai vendo que talvez, eu não sei se porque o IGD Suas não está fazendo os repasses que o município espera, o pessoal meio que deixou de lado. Talvez, foi impressão minha, porque eu digo, poxa, eu fui vendo, pô, a maior dificuldade é de pensar e conseguir alimentar dentro dos sistemas, ou é realmente de pensar a política de assistência desvinculada da ação? Eu não sei se você tá me entendendo, mas a gente geralmente, assim, como tem muita demanda, a gente chega e a gente quer agir. Ah, mas eu tenho que correr para resolver isso, tenho que correr para resolver aquilo, tenho que correr para resolver aquilo outro. E a estratégia de parar, respirar. Na nossa vida é difícil planejar. A gente amanhece o dia. Hoje a Cíntia estaria gravando com a gente. Fez todo o planejamento do dia dela. Aí a cachorrinha dela, a Rosa, adoeceu e o planejamento... A Rosa não quis que ela viesse. E caiu por terra. É essa dificuldade mesmo, que é intrínseca ao ser humano, ou é muito mais uma dificuldade mesmo de entender uma política que ainda está se metamorfoseando, a gente ainda está em construção, né? Era assim, a política de assistência, ela já avançou muito, né? O Sistema Único de Assistência Social, ele é um marco mesmo, assim, para quem trabalha com social sabe disso. Mas a gente ainda tem muita característica do que você falou, da ação social. E nesse sentido, a gente trabalha com uma questão que não é de política pública, que é a emergência. Tudo é urgente na assistência social, e eu não falo isso hoje enquanto gerente de projeto do Fundo Nacional, falo isso hoje enquanto técnica que fui de CRAS, enquanto gestora que estive. As coisas acontecem no município, quem é de município sabe disso, muito rápido. Muito. Oh, Jesus. As coisas ali, vai ter que fazer isso aqui, é uma comemoração, a gente precisa fazer uma parceria aqui com a educação, com saúde. E aí, às vezes, a gente para os PAIFs, para o serviço, para dar demanda do território. Isso é a questão do território. O território é vivo, né? Só que a gente não pode esquecer que quando a gente não planeja, a gente não faz uma boa execução. E aí, essa correria, que normalmente as equipes dos CRAS e dos CREAS estão envolvidas, né? Temos muitas campanhas que são importantíssimas, mas demandam, né, da equipe uma pausa no cotidiano dos serviços. Janeiro branco. Fevereiro. Maio laranja, né? Não, agora é outra mote da internet. Você já compra o mês a mês o que você vai fazer no seu CRAS. Jesus, cara, tu não tem noção. E aí a gente desconsidera totalmente o território daquela unidade. Né? Porque nem todo canto a gente consegue atuar com o calendário que a internet nos oferece. E daí, às vezes, nem é a realidade. Não é. Às vezes a cidade nunca teve um caso de... Não vou falar a palavra, no YouTube corta. E eu vou passar o mês trabalhando naquele tema que não tem vinculação. Ninguém atentou contra a vida, não é um índice que tá lá do, né? Não teve e você vai ficar trabalhando o mês inteiro, que não é a realidade então, assim, do município. A gente tem que ter esse recorte. Né? E assim, e até que ponto a temática do Janeiro Branco é da assistência social? Perfeito. Será que ela não seria mais viável trabalhar conjuntamente? Lógico, sim, intersetorial. Nós estamos numa política transversal, mas com muito mais força dentro da saúde mental, né? Sim. Inclusive tratando dos trabalhadores da assistência social que estão adoecidos, né? Estão adoecidos porque não dão conta das demandas que chegam. Estão adoecidos porque são mal remunerados. Eu tenho o costume de ir em aula, viu, Karine? Eu dou aula. Verdade. Quando eu dou aula do tema, a Karine representou o trabalhador no Conselho Estadual de Assistência, quando a gente estava aqui no Nacional, não, é gestão, né, Karine? Gestão. Mas aqui era o trabalhador. Eu fico pensando assim, eu digo sempre em aula que muitas vezes o trabalhador da assistência, ele é a trombeta do apocalipse.
Ele anuncia o não. Nossa, não é ele que tá dando não. É o Estado. É o Estado. Só que o Estado não é um ser personalizado. É o Estado quem? Governo federal, governo estadual, governo municipal? Não, é o Estado. E não é o Estado, é a Karine. Não, eu fui lá ontem, aquela assistente social me disse que não. Mulher, eu já fui 3 vezes lá no CRAS e eu só sou atendida por aquela assistente social que só me dá não. Eu vou até no outro dia que ela tá de folga. Que ela tá de folga. É o dia que ela tá de folga. É verdade. Então você acaba sendo a trombeta do apocalipse. E é muito ruim ser a trombeta do apocalipse. É chegar em casa e saber que o seu dia é muito bom dar sim, né? A Cíntia Fossé que diz isso. Ela diz assim, pô, é muito fácil os alunos da Potter falam contigo que tu dá sim. Quem fica com não? Então, eu digo, pô, mas é muito ruim ser o não. E eu fico pensando, de novo, voltando pro nosso universo mais de financeiro aí, que é o que você tá nele. De novo, se a gente tem tudo muito estruturado juridicamente dentro do município, até esse não, ele vai ter embasamento técnico. Inclusive, quando esse não é um pedido de um vereador, de uma vereadora, né? Porque a gente que trabalha, que atua no território, sabe E que disso. escuta, né? Muito. E aí, o que acontece? Chega-se uma demanda que às vezes nem é nossa. Perfeito. E aí você consegue explicar, isso já aconteceu, né? Eu atuando, colegas meus atuando, e acredito com os colegas também, que você justifica financeiramente, juridicamente, por que é que não. Mas isso tem que ter um planejamento. E o judiciário faz muito isso. Eu não sei como é no seu estado, que a gente tá falando com a gente do Brasil inteiro, mas particularmente aqui no Ceará, a política de assistência tem sido vorazmente convocada para o cenário do judiciário, pelos colegas, muitas vezes pensando que a política de assistência tem um objetivo que é um objetivo que não é central da política de assistência. Para deixar mais claro para todo mundo, eu presido a comissão da criança e adolescente aqui da UAB e faço parte do SES, Conselho Estadual de Assistência, e da CIB, como intergestor bipartite aqui do estado. E o que a gente escuta dos gestores do município, e a Potter assessora o município juridicamente, e o que a gente escuta dos gestores, ou mesmo que eu tenho que, às vezes, ir ao município para conversar com a promotoria, às vezes com o juiz municipal, para poder mostrar os objetivos da LOAS. Eu não estou falando nem de resolução, que deixa mais específico, eu estou falando de uma lei que é conhecidíssima. Eu pensei, olha, mas não é aqui não. Na assistência. É incrível. E se você não tem essa salvaguarda do seu município para deixar tudo muito bem orientado, acontecem situações vexatórias. Sim. São vexatórias. Eu passei por uma situação vexatória agora no ano passado. Um município fez um acolhimento institucional, assistência social, alugou uma casa, criou seu acolhimento institucional em sede municipal e a autoridade judicial determinando crianças serem acolhidas de outros municípios. Como se aquele município fosse o estado do Ceará, né? E não o município. E você vai lá e diz, não, mas tem um regramento que quando tem tantas crianças, eu não vou dizer nem números, porque muda em cada estado, então me perdoem, tantas crianças, o município tem que criar o seu próprio acolhimento, se for menos do que X, ele pode enviar para o acolhimento do estado. E você pode regionalizar. E minha amiga, e você, olha, e também pode ser regionalizado aqui, vamos tentar regionalizar, então, para o município ser parceiro desse município. Se você não tiver com isso tudo muito organizado, juridicamente, de novo, naquela tríade, eu penso, planejo, escrevo, passo pelo conselho, a gente não teria conseguido conversar, nem sentar para conversar, porque é muito simples, cara crachá, não, mas tem uma lei aqui, federal, de 1998, era uma até que estava alegando, que diz que... ou então diz, olha, a prioridade absoluta, ou usa um princípio, e eu não estou dizendo que os princípios devem não ser considerados, não ser vistos, mas, claro, o princípio... Não, mas é o princípio da absoluta prioridade da criança e adolescente. E o município pagando pela gestão de outro município. Ou seja, o que a Karine está querendo dizer aqui é muito importante, muito mesmo, muito valioso, porque eu tenho que planejar, eu tenho que escrever isso, que é outra grande dificuldade nossa, botar no papel, né? Não precisa ser palavras lindas, eu só preciso que
esteja escrito aquilo que nós pactuamos, eu passo no conselho, fecho isso no conselho, senão eu não vou estar blindada. E é importante, quando você coloca isso escrito, tá no conselho, a gente que já passou por conselhos e passa, né, e participa ainda hoje do controle social, sabe que existem atas de conselho que, se você precisar daquela ata para validar alguma ação posterior do gestor, ela não vai ter praticamente validade, porque ela é tão pequena, ela sequer consta quem foram os conselheiros que participaram daquela reunião, ela não tem os detalhes que foram debatidos, né? Então, eu não estou nem falando da gravação, eu estou falando mesmo de uma escrita, como você falou, sem palavras bonitas, mas Sim. que traga tudo que foi tratado ali. Sim. Por quê? Porque às vezes você pega a ata, tem lá, digamos, aquele valor de 50 mil vai ser repassado ao conselho valida, que seja repassado para a entidade. Não diz ali qual era o objetivo, não fala ali o que é que foi tratado com a entidade, o que é que o conselheira Eri falou, que a conselheira Karen falou em se alguém foi contrário. Não sabe-se. E aí, quando você precisar daquilo que é uma documentação importante, que pode sim, né, tirar o gestor de uma situação ou uma situação posterior que o complique juridicamente. Às vezes é uma tecnia, não é uma má-fé. Muitas vezes não tá escrito. Eu advogo para gestores. Que porventura tem um complicador desse. Muitas vezes não foi má fé. Eu digo isso com maior tranquilidade. Tá lá a execução, tá né? Lá, o objetivo e finalidade foi alcançado. É a tecnia. Me dá uma dor no coração, porque a situação não acontece durante a sua gestão. Infelizmente. Vai aparecer 8 anos depois. Aí o gestor nem lembra direito como é que aconteceu. Já mudou o gestor maior municipal, às vezes está a oposição do que você estava ali na frente da gestão da assistência. Você não tem mais acesso aos documentos. A documentação, por mais que o regulamento das suas peças, que tudo fique guardado no mínimo 10 anos. Mínimo. Às vezes não se encontra ou não se tem boa fé de quem está naquele momento ocupando o cargo para ajudar quem um dia esteve lá. E você vê que foi a tecnia. Me dá uma dor, Karine. Assim, eu fico, meu Deus do céu. E eu vou te dizer mais. Diante de tudo que você colocou, nós recebemos uma demanda, eu recebi em específico, que a colega gestora dizia assim, a minha secretaria pegou fogo. Pegou fogo. Todos os documentos que estavam guardados, as máquinas que estavam lá. Caso fortuito ou força maior. Acabou-se. Por isso que a gente... Como é que eu vou prestar conta? Aí você pode dizer, né? Tem que salvar isso em nuvem, tem que salvar em outros por isso meios. Que tem que olhar pro parágrafo. Eu digo, não olhe só pra cabeça do artigo, não. A cabeça fala, o parágrafo desfala. Que nem existe a palavra desfala, mas é a verdade, ela desfala. Tá desdizendo, como diz o nosso interior, aqui no Ceará. Desdizendo. Guarde eletronicamente. E você vai ter uma outra dificuldade também de documento, e guarda de documento, e pensamento futuro para evitar uma tecnia dessa. Que você guarda o documento, guarda virtualmente o documento, pode até guardar virtualmente o documento, mas você não tem a lembrança. Aí eu não tenho isso de forma organizada. Eu digo muito para gestor que a gente assessora, até a consulta que a gente faz pelo WhatsApp, sei lá, do SNAS ao FNAS, eu vou falar ali no WhatsApp para tirar uma dúvida, a pessoa deu a resposta concreta, printou. Horário e data, guardou, arquiva junto. Qual o problema? Por isso que o nome é processo. É porque tudo tem que ficar anexado. Olha a dica, ficar anexado a esse processo. Porque um dia vem, olha, tem uma determinação também que é, por que eu não construo nota técnica para justificar algo? Olha de novo a ausência de a tecnia. Se eu considero que aquilo é o ideal, que aquilo é o certo, que aquilo é o concreto, faz uma nota técnica. E é interessante, porque no governo federal nós fazemos. Tanto que Exato. você olhar, temos nota técnica para justificar tudo. Né? A gente tudo não... que vai causar possa vir causar uma dúvida, a gente está ali justificando por que é que naquela situação é possível. Porque a gente sabe também que o exemplo arrasta. Então, quando um gestor se complica, todos os gestores da região começam a ficar temerosos e tem medo de gastar.
Aí pro nosso próximo ponto. E tem medo Salve, de... conta. E tem medo de gastar. Fica logo assim, Jesus, eu tenho um costume de falar assim, pobre só tem um nome. Eu digo muito isso, eu digo, eu só tenho um nome. Então, eu imagino que eu já estou pensando a mesma coisa. Digo, olha, eu sou alguém militante da assistência, profissional, e eu não quero me complicar. Aí fica temeroso de fazer o gasto. Isso também é um erro. Você peca pela ação, a técnica, e peca pela omissão do temor. Vai, Karine, agora, pro segundo bloco. Vai abrir o segundo bloco. É. Excesso de saldo em conta. E assim, o que é que acontece? O dinheiro da assistência é pouco. Quando a gente fala excesso de saldo, chega a dar coração na mão. É. E aí é um dado que a gente também trabalhou ano passado. Por quê? Porque eu estive em Brasília vendo a mudança do status que vocês fizeram. Muitos municípios tinham esse temor de execução e a gente tinha de tudo. Assim, infelizmente, a gente ainda tem, né, um pouco de medo dessa execução, mas tem um medo também, tem a questão também do olhar do gestor maior, às vezes os prefeitos e as prefeitas não entendem a política de assistência social e acabam não executando da melhor forma ou acham que é melhor não executar porque não é um público que ele quer trabalhar. Ou o dinheiro é pouco, não vale. Não dá pra fazer muito. Não quero fazer, vamos mexer aqui. Ou a central de licitação tem muita demanda. Aí vamos pro valor. Eu fui no município que eu achei muito engraçado. Que eles tinham lá qual era. Eles diziam, não, aqui a gente vai pela tabela. Uma tabela informal. Mas era assim, qual é a prioridade? Aí era assim, 5 milhões para cima, 2 milhões para cima, 1 milhão para cima, 800... Aí eu digo, meu Deus, a assistência... Os nossos 100 mil, olha lá. Nunca vai ser uma prioridade. Mas aí o que acontece, né? Tem, de fato, como a gente já vem falando aqui, reiteradamente, a questão do medo da execução. Mas a não execução também é uma falha de gestão. Sim. Né? Então, você precisa se encaixar aquele dinheiro. A gente tem os regulamentos muito claros. A portaria 1043 traz isso com muita clareza dos recursos que são repassados regularmente, né? Fundo a fundo. A 1044 traz isso dos recursos de emenda. E a gente, mesmo lá dentro do Fundo Nacional, fora todas as publicações que você já citou, aí a gente tem o nosso atendimento técnico que faz isso, né? Você sai, eu estou com dúvida, eu posso executar dessa forma? Se você não conseguir, que eu acho muito pouco provável, e nada do que a gente já escreveu, você tem uma equipe técnica para te tirar uma dúvida em relação a isso, né? É importante que se execute esse recurso. Por quê? Porque ainda não é o recurso ideal que a gente quer, né? Mas é sim um recurso que auxilia para a gestão municipal e principalmente para o usuário que precisa do atendimento dessa política pública. E hoje, né, os recursos que são do Fundo Nacional, eles não estão sofrendo sanções por guarda desse recurso, ali, por saldos acima de 5 meses desse recurso. Mas a gente já tem, né, aí o IGD-PBF, que tem uma normativa que fala que há uma redução desse repasse até a suspensão. Sim. Então, não é uma realidade que está fora dos municípios, né? Então, é importante que faça a execução, porque quando você está com recurso em conta é porque a política não está acontecendo. Verdade. Ah, mas eu gasto com recurso próprio. Mas se você gasta com recurso próprio e você ainda tem recurso federal em conta, você poderia dar um plus nesse serviço, não é? E a gente vê muito isso no IGD-PBF, né? O pessoal tá agora começando a se assustar. Eu fui fazer uma assessoria aqui pela Potter de novo, num município que tinha recurso do AEPET, que vai voltar agora, tá voltando agora, mas ano passado isso. Ou seja, tinha parado de repassar recurso, o AEPET, 2015. 2015 tinha parado de passar recurso. Ou seja, o recurso tava lá pelo menos de 2014, 2015 até 2024. Ou seja, 10 anos com recurso em conta. Eu fiquei, meu Deus, como você consegue ficar todo ano reprogramando recurso desde 2015, 2014, 2015, não sei ao certo, não vou lembrar agora. E não fazer execução. E aí a gente volta pro planejamento. Volta pro planejamento. O que é que estava planejado? O que é que estava previsto? Por que é que não foi executado? Por que é que não se pensou nisso posteriormente? Sim. Né? E isso acontece com os recursos da assistência social, do fundo a fundo. Né? A gente deu uma rodada aí no Brasil, fomos para as 27 unidades e a gente tinha recursos
município com muitos recursos e contas, né? E o nosso trabalho no ano passado foi exatamente isso, estimular essa execução. Vocês vão fazer de novo esse ano? Vão estar em estado? Estaremos, já estamos com a agenda aí, tá? Inclusive, se você acessar o nosso blog, já tem lá os estados, as datas. Eu já vi no Instagram, você até sei, eu só pergunto o que eu sei. Eu tenho medo de perguntar o que não sei. Não, deixa eu lhe dizer, esse até que tá em maio aqui no Ceará. Estaremos em maio. Como eu tô sabendo de tudo. Estaremos aqui. Em maio. E aí, assim, esse ano a proposta para os gestores, né? É de ampliar mesmo essa questão da execução orçamentária, das leis, de criar esses QDDs, né, de como construir. Ajuda o pessoal a entender os QDDs aí. QDDs são os quadros de despesa, né, que a gente precisa detalhados, que a gente precisa ter. Por quê? Porque cada bloco precisa ter. O que é que eu posso gastar? Estou lá dentro do bloco da produção social. Nossa, e olha, é o que eu mais escuto, carinho. Eu pego esse dia da produção, posso gastar com o quê? Aí você vai ter que especificar lá. Eu posso gastar com diária, eu posso gastar com o pagamento de pessoal, eu posso pagar uma pessoa, serviço, prestação de serviço, pessoa física ou pessoa jurídica. Isso tudo tem que estar detalhado dentro desse quadro, né? Para você poder ter essa execução. Por bloco. Por bloco. Oh, importante dizer isso aí, Sempre por bloco. É o bloco da proteção básica, o bloco da proteção especial, o do Criança Feliz, que está em transição, mas ele ainda está fora do bloco. Isso está lá previsto no regramento deles. Sim. Né? Então, assim, o do Bolsa Família. Bolsa Família, o da própria gestão. Né? O recurso próprio também tem que constar lá para poder ter o repasse. Né? Que é a grande dificuldade, né? É entender que é por bloco. E outra, que a justificativa técnica tem que ser alinhada àquilo que o bloco permite fazer. Isso. Fazer o gasto. E considerar os recursos estaduais, né? Também que vem. Você às vezes vê também a dificuldade de fazer justificativa técnica. Né? Olha, eu só posso gastar, vamos aqui imaginar do IGD-PBF, eu só posso fazer o gasto que seja vinculado a algo que tenha as famílias beneficiárias do Bolsa Família ou aqueles que estão... Técnica. Ou a formação, a capacitação, tem uma porcentagem que pode ser feita para a capacitação. Não esquecendo do Conselho de Controle Social, Exato. Tem direito a 3% desse recurso. Eu só posso fazer dentro desse cenário. Mas nada me impede de integrar. Nada me impede. Eu estava vendo uma situação, recebendo uma demanda de um município também que a gente faz assessoria a eles. E, não, a gente quer muito fazer a capacitação dos fluxos da Lei 13.431. Obrigatórios fazer com violência com criança e adolescente. É obrigatório. E não tem recurso. De jeito nenhum. E tem que mostrar para esse grupo, para essa comissão feita obrigatoriamente, qual é o papel da saúde, qual é o papel da assistência, qual é o papel da educação, toda vida que tiver uma criança ou adolescente em situação de violência. E a gente vai fazer a capacitação, e eu só tenho recurso aqui para fazer a capacitação do Conselho Municipal de Assistência. E eu digo, nada impede que você integre as comissões. Por que na capacitação do Conselho Municipal de Assistência, o pessoal da comissão, outra comissão, não pode participar da capacitação? Está junto assistindo a capacitação? E por que um dos temas não pode ser? Também a gente ter uma noção do todo. O Conselheiro Municipal de Assistência tem a obrigatoriedade de fazer a capacitação dele. Isso não quer dizer que é exclusivo. Só e somente somente só. Mas quer dizer que os temas delas têm que ser pensados para o que eles vão fazer no dia a dia. O que ele vai fazer no dia a dia? Eu vou fiscalizar. Então eu tenho que ter uma visão do todo. Tem que entender, né? Se eu não tiver uma visão do qual é o papel da saúde, qual é o papel da educação, eu não vou ter uma visão do que é a assistência. Também assim, na hora de fazer a justificativa técnica e a análise do todo, você conhece um pouquinho das outras políticas, cara, ou você não consegue. Não dá. A gente precisa entender muito questão de território, né? O território, ele é pulsante, ele é vivo. Então, assim, e ele fala. Ele grita. Ele até grita. Ele grita. E aí, é isso que você tem que entender. Dentro daquela tua realidade, dentro do que é possível com esse recurso, como é que eu vou poder atender as minhas demandas? Eu estava conversando com um prefeito, um gestor maior, né? E dizendo que era muito ruim quando a assistência social ficava colocando os problemas do município na mídia. A queixa dele, entendi eu, era porque
a secretária de assistência, que estava no município, que ele tinha mudado, ficava preenchendo os dados com violência contra a mulher. Tivemos um aumento de tantos por cento. E a oposição estava dizendo que no governo dele tudo piorou. Olha a cabeça de um gestor que não entendeu o sistema público ainda de recursos. E ele estava muito chateado. Porque a colega, que tecnicamente perfeita, já vou adiantando a minha opinião, estava informando, seja no Censo SUA, seja aqui no Ceará a gente tem o Semares, né? Seja em qualquer dos censos, estava informando tudo. Olha, aumentou o número de mulheres, aí explodiu. Aumentou a situação de crianças em desamparo, aumentou o número de mulheres em situação de violência, porque ela, tecnicamente, fez o certo, fez os informes. A vigilância, né? A vigilância funcionando, a vigilância assistencial. E ele chateadíssimo, porque a oposição, e a oposição é a oposição, levou isso para as rádios e tava, olha como tudo piorou, né? E eu digo, mas se você quiser recurso público, o diagnóstico tem que existir, porque senão ninguém vai querer a estratégia. E aí? E aí eu quero que tu ajude a deixar claro qual é a importância de eu fazer um informe de tudo isso para eu poder ter a linha. Muita. Você falou uma questão do diagnóstico, quer dizer, inclusive, se a gente fosse fazer uma implantação de CRAS, a primeira coisa que tem que ter, o diagnóstico do território que vai ser implantado. Ele não pode ser implantado onde está melhor, não. Ele vai ter que ser implantado onde esses índices precisam ser trabalhados. Né? E eu tenho que ter isso formalizado. E aí a gente vem lá para uma questão que nós já discutimos muito, né? A questão de se colocar a realidade dos dados. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui numa gestão, né? De forma mais ampla. Se eu tenho um CRAS que eu tenho um ID5. Para o pessoal entender ID5. Puxar o microfone perto de ti. É aquele índice que está nos dizendo qual a qualidade, né, desse CRAS, na questão dos serviços, na questão de pessoal, na questão da própria estrutura física, da acessibilidade. Então, se eu tenho um CRAS que o máximo que ele pode chegar é 5, que ele está 5, porque o gestor informou que ele está 5, se eu vou financiar a construção de um CRAS, vai ser para esse município? Uma reforma vai ser para esse CRAS, que ele é 5? Ou eu vou olhar... Ele já está de excelência. Está de excelência. Ou eu vou olhar para aquele que tirou o 3,5 porque foi verdadeiro nos dados, né? Maquiar dados é um erro, é um câncer. É isso que a gente outro dia estava discutindo. Esses dados de forma... verídicas. Não é nem verídica, colocadas, né? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma rampa, de fato, num CRAS, mas ela não é adequada. Ela está fora das normas, ela não está ali. Então, assim, se eu fosse precisar conseguir ter um recurso que me permitisse fazer aquela acessibilidade de forma mais adequada, da forma que tem que ser, e aí eu já digo que eu tenho uma rampa, né? Eu preciso fazer uma reforma. Os nossos recursos do Fundo Nacional, eles não permitem reforma, eles só permitem manutenção, tá lá no nosso regramento. Mas aí existem recursos para reformas. Eles não Procades, por exemplo. E eles não estão vindo, né? Mas aí vai abrir lá um ranqueamento para CRAS ser reformado, digamos. Quais seriam os CRAS, gente? Vocês acham que seriam? Seriam os 5 ou seriam 2 com a realidade que está? E aí, às vezes, a gente pensa que é por isso que é difícil a gente fazer aportes financeiros considerando premiações para o que está de excelência. Porque às vezes o gestor quer ganhar, adequa a informação. Quem preenche há 10, 15 anos o Censo SUS sabe como é a forma de preenchimento, que eu tenho uma nota maior. Então, se for para isso, eu consigo adequar e eu ganho. Mas às vezes a realidade, quando você chega no território, não é essa. Eu fico pensando mais, tipo assim, se eu vou não informar algo, imagine você ter um CREAS para ser implementado. Mas você tem 50 casuanos. Eu tenho ali, tem muita violência com os adolescentes, muita violência com o idoso, muita violência com a mulher, ou aquele que tá tudo em paz. É uma inocência de quem não conhece gestão pública. Pode conhecer muito bem de política, e acontece, mas de gestão pública
é assim... A gente trabalha com dados, né? A gente vai buscar esses dados, vai buscar no É censo, política pública baseada em evidência. É o que a gente sonha que exista. Eu vou pegar os dados de quem? Quem é que vai precisar de uma reforma, de um recurso para reforma, de uma nova construção de CRAS, se não é um território que ou ele não está da melhor forma viável para se estar operacionalizando, né? É um CRAS que existe ali, mas não é adequado, ou aquele que está 100% para mim, porque a gente não tem pernas nem aí, nem o Estado, nem o governo federal, para estar em todos os 5.570 municípios que existem no país. Então, assim, a gente pega o que tu nos informa. Se o teu município lá que você assessora tá dizendo que tá 100%, que bom. Abrir, tá 100%. Esse vai pro lado. Não, fica aqui. Deixa eu pensar no 99 agora. Deixa eu pensar aqui no que tá 2, tá 3,5. E aí vem pra gente começar a encerrar. Coloca a verdade. Coloca a verdade. Pra gente começar a encerrar, porque senão eu converso o dia todinho, porque é bom demais falar com a Karine. Quem tem propriedade, né? Arrasta a gente. Deixa eu lhe dizer. A gente tava conversando aqui antes de ligar a câmera. E o Agiliza, hein? Tá agilizando, cara? Eu achei maravilhoso. Menina, agilizou muito. Aí o que acontece? Pra todo mundo entender, começa explicando o Agiliza Suas. O Agiliza Suas é o nosso novo sistema de prestação de conta, né? A gente saiu do demonstrativo físico-financeiro, que estava aí há um bom tempo. Que era um pesadelo. Também. E aí também entramos, né? Era dentro do SAA, tinha toda uma questão. E conseguimos começar a implantar o Agiliza Suas. O que acontece? O Agiliza Suas, nós temos 2 sistemas, né? O Agiliza Suas, que é nosso, e temos o BB Ágil, que é o do Banco do Brasil. Então, estava tudo correndo muito bem, aí os gestores sabem disso. Só que quando chegou na parte de imigração, os dados do BB para dentro do Agiliza, a gente teve um problema de uns delays. Então, alguns para sincronizar, né? Exato. Então, alguns municípios já conseguiram avançar nisso e outros não. E é o que a gente fez. Não entremos em pânico, né? A gente ampliou esse prazo de prestação de conta, juntou, inclusive, com a outra prestação de conta que é para estar aberta agora, e vamos fazer tudo junto, porque é o tempo desse Para todo mundo entender. Toda vida que eu vou gastar um recurso, começa do... Como se eu não soubesse nem o que é. Como se eu não soubesse nem o que tem. Antigamente, como é que acontecia? Planejei, reprogramei, agora eu vou executar. Bora lá. Vai me contratar, vai. Eu, Karine, tava lá, antigamente eu fazia como? Chegava. Digamos que tu foi me contratar. Pronto, Eri, vou te chamar aqui pra fazer a minha prestação de conta. Não, pra fazer uma palestra, vai. Botar uma coisa bem simples. R$1.000. Tem R$1.000. R$1.000. Não, eu tô com R$1.000. Executei R$1.000 aqui com ele, o que é que eu faço? Eu já pego essa nota, né, desse serviço, informo. Eu entrego a nota, empenhei contigo. Pronto, paguei. Oh, alegria! Caiu mil na tua conta. Vai sair lá da conta do Banco do Brasil, né? Exatamente. E aí eu vou ter que fazer... O gestor tem a chavezinha que fica com ele, pelo amor de Deus. Ela é intransferível, pessoal. Não me entregue a chave, não. Fico com você. Ou você pode, né, demandar uma pessoa para fazer essa informação. Mas aí vai ser o demandante, vai estar registrado no CPF dele. Aí a pessoa ou o gestor vai lançar esse pagamento. Pega-se a nota do seu serviço e coloquei lá no dia 10 de janeiro, ele fez a minha palestra, tá aqui todo o processo, eu jogo a nota do pagamento lá, no dia 10 não saiu 1.000, foi gasto com o quê? Com a nota que eu informei, entendeu? Isso lá no BB. Lá no BB Ágil. Perfeito. Foi com a Agiliza Suas, isso vai estar lá? Não vai estar, porque já está. Ele vai migrar, você não vai fazer nada disso. O que é que você vai fazer? Automaticamente o bebê puxa pro Agiliza. Chegou no Agiliza. Aí os meninos fazem essa conferência. Se um está vinculado ao outro. Qual é a nossa grande dificuldade? Pensar uma palestra sempre ficou fácil. Todo mundo já entendeu, né? Como é que funciona. Quem paga, eu vou pagar sempre pela conta do bebê, então vai usar o sistema do bebê Ágil débito lá. E vai puxar pro Agiliza. Qual é a nossa grande dificuldade? O gestor não sabe quanto é que ele gasta. Normalmente isso é consumo, isso é a manutenção, a energia. Não sabe assim, por exemplo, se você for pensar, e eu tô fazendo aqui uma comparação que não é nem uma comparação assim que o valha muito, mas se a gente pensar em casa,
a gente mais ou menos sabe quanto é que gasta. Eu sei quanto é a minha média de energia, quanto é a minha média de água. Vamos fazer assim, bem grosseiro, tá, gente? Quando a gente vai ao mercantil no começo do mês, que eu vou comprar papel higiênico. Pronto. E é um item que tem na prefeitura. Eu não sei quantos rolos eu utilizo ali. Eu compro 2 pacotes de 16. Para deixar sobrar uns, para não ter perigo de faltar. Ou os arroz, né? Sim. Quantos quilos de arroz? A gente não tem isso. Normalmente na gestão pública, e aí não são todos, mas uma boa parte, não tem isso quantificado, porque eu compro aqui para a secretaria, em nome da secretaria, né? Gasto os recursos dos blocos diversos, mas aí eu mando para o CRAS, eu mando para o CRES, eu mando para o acolhimento, e aí eu não tenho isso quantificado. Quantos quilos de arroz para o serviço continuado, com todas as atividades, não estou colocando isso, né? Sim. Com todas as para atividades. Pra gente falar na linguagem ainda mais popular, para que todos os grupos do CRAS funcionem. Todos ali, a pessoa idosa, a criança, adolescente, para que tudo ali aconteça. Quantos quilos de arroz, se eu sirvo, vai precisar para aquele mês, né? Quanto no total do final do ano, com todas as festividades que acontecem, que tem dia que a gente gasta mais, quanto é que isso vai gerar no final do ano? Quanto foi de recurso próprio, quanto foi de recurso dos blocos? Por quê? Porque lá no Agiliza, eu vou ter que dizer... Agora sim! Né? Chegou onde eu queria! Eu sabia! Lá no Agiliza, eu vou ter que dizer quanto de recurso próprio eu gastei dentro da política de assistência. E eu vou ter que categorizar quanto foi material de consumo. Né? Observe. Aí entra tudo. Entre o gênero alimentício... Agora nós mudamos... Ó, só você entender, nós mudamos a brincadeira. Não estamos falando mais de uma nota que... Aí, com o exemplo da palestra, foi fácil. Porque eu paguei, foi pelo bebê, R$1.000, saiu de lá, o bebê informou para o Agiliza. O Agiliza, ok, não tem muito o que eu mexer lá. Agora não, eu vou informar até o que eu não diretamente você encaminhei. Informa o valor, mas aquele valor... ele não saiu da conta do bebê. Saiu da conta do Banco do Brasil, que é a conta de recurso próprio, né? Normalmente. Mas de recurso próprio. A famosa conta 100. A 100. A famosa conta 100. Quem é de município sabe o que eu tô falando. E aí você tem que saber o quê? Quanto foi que você gastou? Porque você precisa dizer, eu gastei tanto com prestação de serviço, tanto com material de consumo, tanto com gênero alimentício, né? Então isso tem que estar claro. O FNAS vai lá contar quantos quilos de arroz tu gastou com recurso próprio? Vai não. Mas se você cair numa averiguação do Tribunal de Contas... Me liga. Eles vão querer saber isso, né? E aí eles vão ter as notas também, que você estava lá. E você já vai ter isso na sua informação, né? Sim. E aí você, inclusive, você vê onde você gasta mais, para o mês que você gasta menos. Isso mostra também a continuidade de serviço. Mesmo que a gente não pense nisso, perfeito. Se todo mês eu gasto um tanto e durante 3 meses... eu não gastei, o serviço não aconteceu ou mudou alguma coisa. Quem é técnico, ou eu comprei errado, comprei muito e ficou guardado. Você pode ter feito isso também, né? Faz uma ressalva, porque às vezes é difícil o fornecedor chegar até lá. Então, isso tudo você consegue pensar. Não se justifica, é você não saber o quanto custa o seu serviço. Entendo. Né? E aí eu acho que vocês estão nesse projeto também de quanto o custo SUAS. Carinha, a gente tá num projeto aqui, a Potter, no Inova SUAS, criando aí o IQS CRAS, o IQS CREAS, o índice de qualidade do serviço, e para saber a qualidade, o custo tá ali colado na qualidade, né? A gente não vou nem conversar do IQS CRAS, porque começou a ter os primeiros dados, cara, então eu tô fervilhando, assim. Ai, não quero nem conversar. Vai ter outro bate-papo só de IQS CRAS, porque a gente começou a ver, assim, as hecatombes que precisam ser conversadas e pactuadas para a política como um todo. Ontem a gente estava reunida, a Cíntia e eu, e vendo a situação do profissional nível médio, por exemplo. A gente vai ter que quantificar, né? O quanto esse profissional nível médio. E a gente estava começando do começo, portaria, serviços gerais. E a realidade da maioria dos municípios, os serviços gerais é também o faxineiro. A resolução 17 vai lá e diz qual é cada um dos profissionais de nível médio, mas a realidade concreta do Brasil profundo, como dizem os intelectuais, do Brasil profundo, é que num CRAS você vai ter um profissional de serviços gerais que ele é tudo.
Aí eu acho que a 27 a 100 traz isso pra gente, né? Eles estão lá previstos, aí tem a questão do educador, do cuidador, que Exato. é diverso, mas as atividades meio, né? Como a do nível superior do 17 é fácil, né? Quero ver as outras. Como é que funciona, né? E é isso que você tá falando. E às vezes, parece até absurdo, mas o profissional tem que sair do CRAS, vai lá na secretaria para fazer a limpeza, né? Verdade. Ou vai para a prefeitura, faz um café. Ai, Jesus, Brasil profundo mesmo. Mas não. Ai, Jesus. Olha, eu não sei vocês, mas eu ficaria o dia todo conversando com a Karine. Eu já tô com ela o dia todo, viu? Porque ela chegou aqui bem antes e a gente conversou até agora. Tô feliz, viu? Tô feliz. O que falta mesmo, a gente vai sair com a pós isso. Essa mulher vai ser minha professora online. Tô dizendo aqui, ó, já tô dizendo em nome dela. Nem me convidou ainda. Convidei já, deixa de maldade. Deixa de maldade, que tu é mais convidada, tu é coordenadora junto, deixa de história. Que o pessoal acredita em ti, não em mim. Ai, mas, primeiro de tudo, cara, eu quero agradecer demais. Muito obrigada pela disponibilidade. Não teve uma vez que eu não viesse chorando, que você não viesse sorrindo. A recíproca é verdadeira, né, gente? Tanto que todo município que eu fui, ó, ela já estava lá, foi pra Brasília também. Em todo canto, em todo canto. Onde você estiver, eu quero estar perto aplaudindo. Porque é um das grandes nomes da política de assistência do Brasil. É bom falar isso, viu, Karine? Eu lembro que eu lá na Conferência de Assistência Nacional, conversando contigo, eu cheguei assim num grupo, assim, quem é esse? Um dos grandes nomes da política de assistência do Brasil. Botei o Brasil assim, bem... Ah, é tão bom dizer isso. Eu fico muito feliz mesmo, muito feliz, estou muito feliz de conversar aqui no primeiro encontro aqui do Empoderação. Essa forma mais... de conversar mesmo sobre a política de assistência, trazer ideias, espero ter contribuído. Espero que você esteja aí no carro ou na academia, o pessoal escuta o podcast, né? Então, e tenha gostado do bate-papo, eu tô feliz demais. Deixe suas considerações finais. Eu agradeço o convite, né? Essa é a primeira responsabilidade Muito enorme, grande, mas grande. A nossa parceria e amizade é para além disso. Ele foi minha professora. Ah, que né? história. Ensinou um bocado de coisa aí. A Karine foi de conselho com ela contar essa história. Eu tava assim, titubeando na decisão, a Karine fazia. Foca. Foca. Quem foi de conselho com a gente saiba, esse era o gestual. Tipo assim. A OAB se inscreve. Aí eu na memória, exatamente, OAB se inscreve. Mas ele, muito prazer, boa sorte aí, que a gente tá junto, né? Eu acho que tratar do SUAS, quem é militante, quem é profissional, quem já foi usuário, é sempre muito importante. Então, tudo que traz o SUAS, o melhoramento para essa política pública, que a gente entra de cabeça, né? Não tem. Eu acho que a gente não consegue sair, não. Eu tô há um bom tempo aí. Eu digo, eu vou sair dessa política, vou pra outra, e lá vai eu caio. Quanto mais, vou subindo mais, me aprofundando mais dentro dessa política. Mas é acreditando, né? Que é com o social que a gente modifica. E que bom trabalho, né? Que vocês estão fazendo, meninas, ampliando essa discussão pro Brasil todinho. E que seja sucesso e que a gente esteja aqui para estar aplaudindo também e, se possível, contribuindo. Muito obrigada, viu? Obrigada aí o Jojo na direção técnica aqui do programa. E na próxima com a Cíntia aqui, que a Rosa e a Frida permitam estar aqui com a gente. Elas não quiseram. Não, uma delas titubeou. Obrigada, Karine, viu? Obrigada, que é um trabalho imenso. Boa sorte, um ano muito feliz para você e para o Fundo Nacional. Mande um abraço para a Arimatea, que faz um trabalho de excelência. Já fazia aqui no Ceará, hoje faz para o Brasil inteiro. A gente se vê de novo em maio, né? Quando vier aqui ao Ceará. Ou antes disso, se Deus quiser. Vou botar meu biquíni e voltar para a praia. Um beijo grande em todo mundo. Até a próxima. Tchau. Prazer. Tchau.